Olá, mais um programa de Bar em Bar especial aqui no Casarão da Mariquinha, em Mogi das Cruzes, um casarão histórico, né? Agora o pessoal mudou para um outro espaço muito legal, mas aqui é um lugar emblemático para esse projeto do Casarão da Mariquinha. Estou aqui com Elvis Vieira, que é arquiteto, urbanista. Isso mesmo. E professor universitário, né? A gente estava brincando aqui, né? Qual dos três hoje você se identifica mais? O arquiteto, o urbanista ou o professor? O professor. Eu acho que, claro, a profissão é sempre importante. Desde moleque eu queria ser arquiteto, mas eu acho que o que me levou, até coincidentemente, para a área do ensino, né? Não estava dentro dos meus planos, mas eu acho que é o que mais hoje me dá prazer. Não é, acho que o legal da profissão não é só o que você ganha, né? Mas é o prazer que você tem de poder passar um pouco do que você sabe, troca de experiência, então é muito bacana isso. Eu saio lá do dia a dia, do que a gente tem, os problemas do dia a dia, né? E chega na universidade para ter um debate bacana, um desafio novo. Eu acho que hoje, para mim, o ensino está no primeiro patamar, assim, é bem bacana, cara. É o que te alimenta, ou onde você faz as trocas. Eu dei aula por 20 anos também de fotografia e eu vou dar minha opinião aqui, né? Quando é muita aula, começa a virar um trabalho. Mas quando tem um controle, é muito inspirador realmente. Eu procuro ter um controle, porque como é uma coisa prazerosa, então eu não uso ela como, por exemplo, minha renda principal, né? Então eu consigo com isso abrir frente de trabalho sem prejudicar a questão do ensino, né? Então eu estou poucos dias de aulas, né, por semana, turmas, uma ou duas disciplinas, na verdade, e abre outras possibilidades, como por exemplo hoje, iniciação científica, intercâmbios com outras universidades. Estou muito concentrado agora na América Latina, eu acho que agora é o caminho, a gente se concentrar mais aqui, né? Já tive muito contato com a Europa, tudo, mas eu acho que é o momento da gente se unir mesmo, né? Então, fazer contato com várias universidades aqui na América, principalmente América Latina em particular, isso vai te gerando uma sinergia bacana e ver que a gente está no caminho e que a gente tem que pensar da mesma forma e que é possível encontrar caminhos bem bacanas, assim. Legal. Bem legal. Aliás, hoje a gente está com uma plateia aqui, o pessoal da Universidade de Brás Cubas aqui, né? Bacana, curtindo o programa, né? E o que você consegue laçar lá na sala de aula? Porque às vezes a gente vai para passar a informação, o nosso conhecimento, e a gente é arrebatado por algumas coisas. Não tem um pouco disso? Tem. E eu acho que, inclusive, o papel da universidade é um pouco isso, né? É o momento de ter uma separação entre o que é a teoria, né, busca de pesquisas e etc., com a realidade. Então, e a arquitetura é muito comum isso acontecer, né? A gente sempre usa objetos reais, né, recortes de cidades reais, que você tem um ensaio de forma efetiva, e aí acaba te forçando, de certa forma, também levar lá para o dia a dia como você aplica isso, né? Eu acho que isso tem um papel fundamental. E quando você tem, por outro lado, né, os alunos que têm, primeiro é a busca por conhecimento, né, e uma profissionalização, né, é a oportunidade que você consegue usar para aplicar determinadas teorias que, de repente, no dia a dia, lá em outro momento, o time é diferente, né? Você tem outras questões que precisam ser colocadas à frente, mas sem perder, obviamente, o conceito, né? Eu acho que isso também eu tento sempre criar essa mescla entre a teoria que eu defendo aqui e a prática que eu tenho que aplicar no dia a dia, né? Isso tem que acontecer. A gente pode dizer que a gente pode viajar mais, então, na sala de aula ou não? Eu acho que deve, né? Eu acho que a graça de você ser professor e aluno lá, né, é você pensar sempre o melhor, né? Eu acho que nunca perder as esperanças, né? Eu acho que isso é a vantagem, eu acho que também de ser arquiteto, né? Falam que arquiteto é louco, né? Mas eu acho que é bom ser louco, né? Às vezes, né? Um louco saudável. Todo mundo tem um pouco de loucura, né? Todo mundo, né? A maioria. E eu acho que precisa. A gente está precisando de uma loucura saudável, lembrando, né? Sim. Loucura saudável. E o quanto que dessa coisa ideal a gente consegue trazer... Todas as áreas têm esse desafio, né? O ideal é isso, mas o possível é isso. Existe uma distância muito grande, às vezes, em alguns projetos? Eu acho que essa distância está justamente no querer, né? Porque as teorias demonstram sempre o melhor, né? O que é possível, como realizar, etc. E aí a forma aqui, no dia a dia, é só o querer que faz esse distanciamento, né? Os bons trabalhos que a gente vê na prática, né, levaram em consideração as teorias, né? Colocaram para não só aí fora, mas tem exemplos no próprio Brasil que trouxe, né, experiências da academia ou de teóricos
para a prática, aplicando diretamente e deu muito certo. Né? Então eu acho que hoje esse distanciamento está numa palavra muito tranquila, que é querer. Né? Querer politicamente, querer tecnicamente, né? Porque está à sua disposição, né? As teorias, a ajuda da academia. Eu acho que o papel da academia precisa voltar a ter o papel que tinha antes, né? De ser uma âncora importante, de trazer para discutir cidade, por exemplo. Né? Lá está todo, imagina, o meio de pensar, né? Os melhores pensadores estão lá na universidade, tudo está sendo pouco aproveitado, né? Se você for pensar friamente. Né? Poxa, eu adoro esse tipo de assunto, né? Apesar de ser fotógrafo, gosto do meio cultural, essa coisa do urbanismo. Acho que de planejamento de longo prazo me atrai muito, né? Você estava falando aqui que 10 anos é o que a gente chama de planejamento curto, né? Prazo, curto prazo, é uma 50 década que é o ideal é um planejamento de 50 anos, meio século. Pois é, né? Se você comparar com os grandes planos que funcionaram, deram certo, vamos pegar dois aí, Paris, que é o plano que a gente chama de plano Haussmann, e na mesma época, contemporâneo, é o plano em Barcelona, que é o plano Cerdà. Todos têm um século e meio e se mantendo de forma íntegra, as mesmas estratégias. A gente perdeu um pouquinho isso, precisa voltar a discutir a cidade a longo prazo. Né? Tanto a cidade que queremos, né? E sempre o debate é esse, né? Que cidade que nós queremos, né? Mas eu acho que também tem um segundo desafio, né? Que é a cidade que não queremos. Né? Porque se eu pensar, né, naquela ideia do quanto a cidade cresce, quantos habitantes terão, né? Se a gente não tomar cuidado vão ter mais automóveis, se a gente não tomar cuidado são menos árvores, se a gente não tomar cuidado é menos espaço público. Né? Então essa cidade que queremos, né? Ou essa cidade que não queremos, né? É uma outra linha de raciocínio que para longo prazo funciona muito mais. Né? Eu sabia, olha, daqui 50 anos a cidade X vai ter tantos habitantes. Para que essa cidade funcione, né, eu vou precisar disso. Né? Para que ela não entre em colapso, né, eu preciso tomar ações. Então, eu não quero que ela entre em colapso. Então, eu preciso achar ações que ela evitem esse elemento. Né? E aí vai o desafio do poder público de ter coragem, né? Como você falou, coragem e vontade, né? De fazer isso. Acho que eu acho que o poder público ele é sempre um interlocutor importante. Né? Eu acho que isso já melhorou muito. Ele não é a ferramenta decisória final, mas ele é a ferramenta que possibilita enxergar tudo isso. Né? Não é um desafio simples, né? Porque cabe também à população debater, discutir. Eu acho que isso já melhorou muito, as pessoas estão muito mais abertas a discutir cidades, né? Discutir o futuro, porque quando a gente fala de discutir futuro de cidade, a gente discute também o futuro de geração. Né? Então, se hoje eu estou aqui, eu estou preparando a cidade para as próximas gerações que virão. Né? E aí eles estão muito mais abertos a discutir sobre esse olhar, né? Que cidade que eu desejo para o meu filho, o meu neto, etc. Né? É verdade, legal, bacana. Eu defendo, uma cidade criativa é muito mais inteligente. E aí se tem uma vertente que trabalha, né, sobre essa ideia das novas centralidades urbanas, né, que eu defendo que eu chamo de bairros completos. Né? Quer dizer, pequenos bairros no qual ali você tem um raio de ação, né, onde as pessoas podem usufruir das necessidades básicas, pelo menos, do cara morar, estudar, trabalhar ali próximo, de um deslocamento a pé, que a natureza do homem é em torno de 500 metros, 1 quilômetro você anda tranquilamente. Então, dentro desse raio, você conseguir ter um atendimento mínimo, né? E aí, com isso, você ganha tempo, né? Sem considerar a saúde, né? Também é muito importante. Bom, você está falando aqui, acho que as cidades grandes, a única maneira é transformar os bairros serem autônomos, é isso que você está falando? Autônomos, sim. É uma alternativa. As grandes capitais estão indo nesse caminho, né? Seja, por exemplo, Barcelona é um bom exemplo disso, que esgotou já o seu crescimento, né? E ele está trabalhando com bairros autônomos, que eles chamam de supermanzanas, no qual ali é necessário ter minimamente os equipamentos que possa atender a população que mora ali. Né? Para cidades menores, a ideia de cidades compactas pode ser um bom caminho, porque você, na verdade,
verticaliza mais, concentra, então a infraestrutura é mais barata, porque você não espalha a infraestrutura, né? Você não depende essencialmente do transporte público para aquilo, então pode ser uma mobilidade autônoma ou individual, né? Que é uma coisa importante hoje, a bicicleta, o patinete, o monociclo, etc., elétrico, né? Consegue fazer isso em curtos espaços de tempo, né? E consegue controlar aquilo. Então, uma boa saída hoje é a tal da cidade compacta, e uma coisa que é uma defesa da minha análise e debates e estudos é o que eu chamo de bairros completos, né? Que dentro de um raio de ação ele tem que ter minimamente alguns equipamentos ou atividades que atendam aquilo. Então, por exemplo, olha, eu tenho que dar no máximo 1 quilômetro para chegar numa escola, porque se eu passar de 1 quilômetro eu vou depender de um transporte público, né? Então você vai gerando também um efeito cíclico, né? De que economiza recursos públicos para isso, então eu consigo investir melhor no bairro, etc. Né? E dentro desse bairro tem que ter minimamente alguns equipamentos, praças, parques, né? Que você consiga ter uma qualidade de vida naquele lugar. Como é que é pegar toda essa ideia, esse conhecimento e convencer o poder público, seja ele municipal, estadual, federal? O grande desafio é esse, porque na verdade as cidades existem, né? Por mais que a história seja muito, sei lá, nova da história, né, da cidade, a gente tem 6 mil anos de história de cidade efetiva, né? As primeiras cidades que nasceram, né? É muito recente na história da humanidade, se a gente comparar, né? Então sempre a gente trabalha com cidades pré-existentes. Ela não é todo dia que a gente está construindo cidades novas, ainda que, né, se a gente comparar com o crescimento mundial, por dia nasce uma cidade, né? Tem dados que demonstram que nasce em torno de 360 mil crianças ao dia, né? Uma Mogi das Cruzes por dia, né? Mas não dá para construir uma Mogi das Cruzes por dia, até porque nosso território é limitado, né? A gente tem um planeta que é muito mais água do que terra, e do que terra que temos, apenas utilizando 3% do território, né? Isso é determinado, isso que eu consigo ocupar como cidade efetiva. Os demais são terras não ocupadas, né? Por determinados motivos, né? Como que eu ocupo esse espaço? Eu não construo cidades e cidades, eu preciso reconstruindo, né? Então, uma alternativa é justamente essa. A partir desse elemento, você vem trabalhando o efeito de concentrar mais os serviços e reduzir o percurso efetivamente das pessoas que precisam trabalhar sobre esse efeito, né? É bom lembrar que você tem um efeito nunca visto na história da humanidade, né? No qual, pela primeira vez na história, você tem muito mais pessoas morando em cidades do que no meio rural, efetivamente. Quantos por cento? Né? É assim, em 2011, nós batemos o recorde de 7 bilhões de habitantes no mundo. Esse índice vem crescendo rotineiramente em intervalos muito curtos. Tá? Há uma tendência a chegar em 2050 com 9 bilhões de habitantes. Muito bem. Né? Quantas pessoas dali moram em cidades? Tá? Há estudos que em 2010, então antes daquela virada, 50% da população já morava efetivamente no meio urbano ou em cidades. As cidades não estão preparadas para acontecer isso. Obviamente que a gente, por exemplo, o Brasil ainda tem taxa de crescimento muito baixa, né? Mas se a gente comparar os 2 países que têm taxas de crescimento altíssimas, né? A China, né? E que não está mais em primeiro lugar. A China tem um crescimento anual de 0,49%. Você fala, é baixo, mas quantos chineses existem? Né? 1,2, 1,5, é um bi, 1,6 hoje. Né? O que nos preocupa hoje é a Índia. A Índia está com um crescimento de 1,4 ao ano. Um país que já tem... Então, significa que antes de meados desse século, teremos muito mais indianos do que chineses. Tá? Essa é a lógica. E quando a gente compara isso do ponto de vista das cidades, né, a China tem muito mais condição de preparar suas cidades para essa população que cresce do que a Índia, por diversos motivos, desde o ponto religioso, né, que ela tem outra leitura do que a cidade, até de recursos. Óbvio, eles estão investindo muito, mas não conseguem chegar acompanhar esse crescimento efetivamente. Né? O Brasil tem um crescimento ainda baixo, né? Mas precisa ainda assim se preparar. Né?
E aqui no Alto Tietê isso acontece, né? Quantas famílias que moravam no meio urbano e hoje moram no meio rural? Quanto aí nós que sabemos, né, de pessoas muito próximas que eram chacareiros, etc. Sim. E hoje não, moram em apartamentos, casas, etc. E o meio rural virou uma segunda moradia ou meio só econômico de sobreviver. E como eu preparo isso? Como, principalmente a questão das infraestruturas para uma cidade pré-existente, né? Porque a partir do momento que eu amplio a densidade, eu tenho que atender, né? Tenho que atender com água, esgoto, captação de lixo e outros elementos que fazem a cidade efetivamente funcionar, né? Qual que é o nosso grande desafio aqui para o Alto Tietê, que a gente meio que está na malha central aqui da parte de São Paulo, né, em volta, né? Qual que você acha que é um ponto central aqui para a gente resolver, para a gente poder se ajustar? Vai sobre dois aspectos, né? É a mobilidade urbana, né? A forma de deslocamento precisa ser repensada. E em conjunto, né? E em conjunto. Então, a forma de deslocamento na cidade, entre cidades e na região. Okay. E isso tem uma escala, são escalas diferentes, né? Então, a cidade eu posso trabalhar com um sistema que eu vou desde o andar a pé, andar de bicicleta, andar de patinete, andar de monociclo elétrico, né? Isso pode se replicar de certa forma para a região, eu consigo sair daqui até cidades vizinhas de bicicleta, por exemplo, né? Mas talvez eu precise ter uma outra escala agora para uma leitura que é o tal transporte de massa de média capacidade, não precisa ser de alta capacidade, né? Mas de média que eu consigo ter um deslocamento em trechos maiores. Né? E quando eu amarro isso, o transporte, a mobilidade com os espaços públicos, pode ser uma boa saída. Porque aí eu consigo atrelar, né, deslocamento das pessoas, né, com espaço público e atividades. Né? Então, olha, eu preciso sair de casa para ir comprar algo. E aí eu usufruo da cidade efetivamente. E aí eu preciso ter um bom espaço público que atenda do ponto de vista da acessibilidade, qualidade de espaço, qualidade paisagística. Né? Então, a gente sabe que também a cidade ela produz efeitos psicológicos das pessoas. Né? Uma boa cidade, limpa, clara, né? Ela é convidativa e você tem isso como aspecto positivo para a sua vida. O estético não é só beleza, né? Não é só beleza, não é só beleza, né? Não está nem em pauta a questão da qualidade arquitetônica efetivamente, mas é a qualidade da paisagem em si, como paisagem, não paisagismo, mas como paisagem. Né? Então, um bom espaço que te traz esse elemento e que te traz a segurança de você andar num lugar, parar no lugar correto, ter um mobiliário urbano decente, né? Isso te traz para si a qualidade de vida. Né? A gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Né? As praças não são mais tomadas pelas pessoas. Né? O efeito, de certa forma, indiretamente, por exemplo, o efeito daquele joguinho, né? Tinha, lembra o joguinho japonês? Você pode falar o nome aqui, né? Pode, lógico. O Tamagotchi, aquele joguinho que tinha aqui, as pessoas voltaram para a cidade, lembra? O cara pegava o joguinho aqui, vou procurar o que está lá na praça, ele ia para lá. De certa forma, isso provocou as pessoas voltarem a conhecer a cidade que moram, né? No urbanismo, como é que, na nossa região do Alto Tietê, como é que você vê assim, os grandes desafios do urbanismo na nossa região aqui? Então, eu acho que assim, eu sou um cara, eu acho que hoje até privilegiado, né? Porque, graças a Deus, eu consegui ajudar um pouco lá, Suzano, saí, voltei para cá agora. E agora também eu tenho uma missão, de certa forma, do ponto de vista regional, a partir do próprio Condemate, né, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. E cada vez mais eu acredito que determinados temas precisam ser tratados do ponto de vista regional. A questão do urbanismo é um ponto crucial, principalmente se a gente tratar a questão da mobilidade urbana. Né? Ou seja, não dá para uma cidade só querer resolver. Não dá para uma cidade. Ela pode resolver, mas sempre ela vai ficar isolada dentro de uma bolha, né? Enquanto que as outras cidades não vão conseguir chegar no mesmo nível de discussão, debate, etc. Ou principalmente atendimento. Então eu acho que se a gente quer trazer para o Alto Tietê qualidade de vida e ser cidades que a cada sua escala, principalmente, né, que possa atender o anseio da população, precisamos trabalhar juntos. É óbvio que cada cidade tem uma característica muito própria, né? Não dá para falar de Mogi e falar de Guararema na mesma intensidade, mas o que Guararema tem de precioso, né, precisa ser explorado, né, da mesma forma que Mogi, Ferraz tem alguma coisa para oferecer. Então, eu acredito muito nesse debate regional, muito mesmo.
De novo a política aí, na De realidade. novo a política. Legal. Foi esse querer que te trouxe para a política, o que te leva para o campo político? Você tem uma atuação no campo político também, né? Sim. Foi isso? Em partes, né? Eu acho que também o campo político foi um pouco na coincidência, né? A vida foi me levando para o campo político, né? A gente sabe que todo mundo é um agente político por natureza, sim, mas, de certa forma, a profissão me levou algum momento para o campo político e que eu acho que me lacrou como assim, uma missão que eu tenho de tentar traduzir o que eu defendo e acredito como arquitetura, como urbanismo, né, para as possibilidades e as ferramentas que o campo político te possibilita. É de novo a ideia do querer. Né? A gente precisa de bons profissionais no campo político, mas infelizmente a política está tão enraizada como um problema a ser tratado só com coisas negativas, que acaba esquecendo o lado bom do campo político. Sim, né? Vários prefeitos ou secretários conseguiram levar boas soluções nesse sentido porque acreditaram. Né? E se for levar sempre o problema do que tá sempre o campo negativo, a gente não avança. Né? Isso precisa ser tratado, etc., mas a gente precisa acreditar ainda mais na questão do campo político. Né? Eu sempre falo para meus alunos, né? As prefeituras, a área pública precisa cada vez mais de gente atuando lá, né? Principalmente o pessoal novo aí, né? Que é importante. Sim, fica mais frente. Faz parte, né? Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, foi muito bacana. Muito bom, muito bom. À sua disposição. É isso aí, pessoal. De Bar em Bar fica por aqui. Curtam o canal, nossa página, se inscrevam e fiquem ligados. Até o próximo de Bar em Bar. Valeu, obrigado. Foi? Foi. Muito bom. Nossa. Legal. Muito bom. Vai te falar para a faculdade que tem prova surpresa. Pode dar prova para quem não veio. Você é um profundo conhecedor do assunto, né? Eu nunca tive a oportunidade de conversar com você assim, foi pouco, mas dá para entender que você tem uma profundidade. Né? Eu fui me aprofundando cada vez mais na questão do urbanismo, cara. Nossa pasta lá. Legal.